Graça e paz, amados, bom dia para você. Durante esses dias nós estamos fazendo uma leitura bíblica chamada 40 dias de leitura das cartas paulinas. Então ontem nós começamos a ler o livro de Romanos, capítulo 1 e 2, e hoje eu queria, a gente vai ler o capítulo 2, o 3 e o 4, eu queria comentar um pouco para que esse capítulo possa trazer mais sentido para a sua vida, né? O livro de Romanos ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? E de fato ele traz várias orientações ou várias doutrinas cristãs e bíblicas que a igreja vive através dessas verdades, desses valores que Paulo escreveu. Bom, normalmente a carta ela era escrita para uma igreja ou para um grupo de pessoas que viviam naquele lugar. No caso de Roma, era a igreja que estava na cidade de Roma, né, onde era a capital do Império Romano, e Paulo escreve isso para os cristãos daquele período. E depois as cartas elas foram trocadas entre as igrejas começaram a enviar as igrejas da Ásia, as igrejas de outras cidades, e também para alguns personagens, né, como Tito, Timóteo, onde são pessoas que ajudaram e eram cooperadores de Paulo, e essas cartas depois foram trocadas para a edificação de uma maneira da igreja. Então, os princípios, né, das cartas, né, na verdade as cartas de uma maneira total, e aqueles princípios, apesar de que a carta era endereçada para uma igreja, ela era trazida para outra igreja e a doutrina foi sendo fundamentada. E essa doutrina, né, essas cartas foram juntadas no futuro, né, depois de serem escritas, e formaram um cânon, e depois hoje é chamado o cânon do Novo Testamento, e hoje é o que nós chamamos de Bíblia, né, que são as cartas aí e outros livros da Bíblia. Olha bem, vamos aqui começar. No livro de Romanos, né, capítulo 3, Paulo ele começa a colocar sobre exatamente o grande problema, o grande mal que leva as pessoas a estarem longe de Deus, que é o problema do pecado. E ele coloca aqui, né, no capítulo 3, né, aí você vai ver a partir do verso 10, que não há nenhum justo sequer na terra, não há nenhum homem justo, não há uma pessoa que nunca tenha pecado, né, a não ser Jesus. Né? Então todos os homens pecaram. E aí no versículo 23, que é um versículo muito conhecido, que nós utilizamos muito, você pode até depois marcar aí na sua Bíblia, caso não esteja marcado, que fala que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é, toda a humanidade, todo mundo, né, transgrediu a lei espiritual, a lei de Deus, né, se afastou de Deus. E dessa maneira eles carecem de uma resposta, eles carecem da presença do Senhor. Então a gente pode buscar a satisfação em muitas coisas, em muitos prazeres, em muitos momentos da nossa vida. Poxa, vai ser o dinheiro, eu acho que o dinheiro vai me satisfazer. Olha, vai ser minha família que vai me satisfazer. Vai ser aquele bem, um carro, uma moto, uma casa. Vai ser aquela viagem dos meus sonhos. Vai ser aquele emprego que vai me remunerar, ou aquele emprego que eu tanto sonho. E a gente pode até ficar feliz com tudo isso, mas isso nunca vai nos satisfazer. Nós sempre vamos estar carentes, vamos estar precisando da glória de Deus. Então o pecado ele nos afastou, o pecado ele tirou de nós, né, a presença de Deus. Então quando Adão e Eva eles tomaram a decisão e eles transgrediram a lei de Deus, eles desobedeceram e eles foram afastados. Então desde Adão, né, até a morte de Jesus, o homem ele não conseguia chegar a Deus. Ele tentava pelo seu esforço, pela sua maneira de pensar. Vou ter pensamentos bons. Vou doar tudo que eu tenho para as pessoas, para os pobres, para ajudar muitas organizações.
eu vou começar a ter uma vida boa, uma vida que não vai machucar ninguém, mas nenhuma dessas coisas vai nos levar, vai nos chegar a Deus, né? Nenhuma dessas coisas. Porque se fosse pelas obras, se fosse pelas coisas, nós iríamos nos orgulhar. Olha, tá vendo? Eu ajudei aquela pessoa, olha, eu fiz isso por aquela pessoa, por isso eu mereço a salvação, por isso Deus está me levando para o céu, por isso. E aí não é pelas obras, né? Não é pelo que você faz. E aí, no capítulo 4 de Romanos, nós vamos ver Paulo ele começa a trabalhar o princípio da justificação, né? Onde ele coloca que Abraão, né, no capítulo 4, 3 diz, Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Então, Abraão não precisou fazer nada, né? Abraão ele não teve que pagar nada. Abraão creu e ele recebeu a justiça, né? A justiça. O que seria a justiça? Seria, né, naquele momento, o reconhecimento, o perdão, seria a aceitação de Deus, né, para a vida de Abraão. Então, o que é que levou Abraão a ser aceito por Deus, a ser justificado por Deus? Foi a fé dele, foi a fé de Abraão. E é isso que Paulo vai começar a trabalhar aqui no capítulo 4, exatamente nos levando a entender que a nossa fé, que a decisão da nossa fé vai nos justificar diante de Deus, né? Mas não nossa fé numa coisa, num ídolo, num bem, não. Nossa fé em Jesus é que vai nos justificar, né? E aqui, em todo o capítulo 4, né, ele vai falar sobre essa justificação, que não foi pela lei, mas foi pela fé. E aqui no versículo 20 do capítulo 4 ele diz: ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E é isso que acontece conosco, né? Nós tomamos a decisão de entender, poxa, Jesus é o meu Salvador, Jesus, ele pode perdoar meus pecados, através de Jesus eu posso chegar a Deus. E nós cremos, nós decidimos crer em Jesus. E a cada dia nós vamos confiando e crendo na promessa, crendo na verdade de que ele é o nosso Salvador. E dessa maneira, pela a nossa fé, pela sua fé, é que você é aceito por Deus, porque Deus, ele se agrada com a nossa fé. Amém? Olha, Deus te abençoe nesse dia. Eu vou orar por você nesse momento e aproveite para ler esses 2 capítulos de Romanos, que eu sei que vai trazer muita edificação aí para a sua vida. Tá bom? Deus, obrigado, porque o Senhor nos libertou, nos livrou da prisão do pecado. E saber, Deus, que todos nós somos pecadores, e saber que o Senhor olhou para nós, o Senhor nos viu, o Senhor desejou estar perto de nós. Obrigado por mandar Jesus, e através da fé que nós temos em Jesus, a alegria da gente poder ser salvo, a alegria da gente poder ser justificado por Ti. Obrigado, Jesus. Abençoe cada pessoa agora. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha abençoar cada vida, cada necessidade agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos. Fica na paz, no nome de Jesus.